Aí pessoal, fim de folga, mas alguns trabalharam e Filipão está de olho na transição. Você vai entender por quê. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, fico com este recado para você que está precisando de uma renda extra. Que tal trabalhar para empresas ganhando em dólar na segurança de casa? Isso mesmo, só é necessário um computador ou um celular com internet. O curso Lucrando em Home Office ensina o passo a passo profissional para se fazer esse trabalho. E lá tem uma equipe que pode lhe ajudar, se você não tem experiência. Portanto, para comemorar os 10 mil alunos satisfeitos, o curso está saindo por tempo limitado por apenas R$ 47,00 e com garantia de satisfação. Clique agora no link da descrição desse vídeo e garanta sua vaga promocional para começar a trabalhar hoje mesmo. Gente, ontem surpreendeu uma informação vinda, inclusive pelo site oficial do Grêmio. O Grêmio está de folga, né? O Grêmio folgou no domingo, folgou na segunda e folgou na terça. Nós havíamos informado para vocês que alguns jogadores desceriam para jogar o jogo da transição. A transição joga quinta-feira contra o Corinthians. Transição que é o time do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Certo? Mais ou menos. Por quê? Porque Luiz Felipe não fez folga. O técnico do Grêmio, que comanda o time profissional, comandou o time de transição no treinamento, participou em conjunto com a comissão técnica da equipe de aspirantes o trabalho. E com 6 jogadores do grupo profissional. Participaram desse treinamento os volantes Sarará, Fernando Henrique e Vitor Bobsin. Participou juntamente desse treinamento o meia Jonathan Robert, o lateral esquerdo Guilherme Guedes e o extrema esquerda Everton Cardoso, que há pouco estava treinando em separado, foi reintegrado e agora também faz parte. Everton Cardoso, inclusive, tem aí uma especulação correndo na imprensa de que ele poderia estar se transferindo, na verdade é uma notícia que vem do Rio de Janeiro, que ele poderia estar se transferindo para o Vasco da Gama. Everton, que veio para cá ganhando muito dinheiro, iria fazer lá um final de Série B pelo Vasco, ele que tem contrato longo, é um jogador muito caro para o Grêmio, um desses grandes e péssimos negócios que o Grêmio fez, mais um deles. Ontem nós vimos todos aqueles dados das rescisões de contrato e o tamanho dos contratos que o Grêmio fez, mas agora não vamos olhar para trás, vamos olhar para frente, e Everton Cardoso poderia, mas ontem fez parte desse treinamento. E esse vídeo é de olho na transição. Por quê? Porque o Luiz Felipe Scolari está vendo que está tendo dificuldade de conseguir as soluções em cima do grupo que tem. E na transição talvez surjam algumas possibilidades do Grêmio reforçar o time principal. Se a gente pegar por base o que a gente está vendo no time de transição, 2 jogadores podem despertar interesse em Luiz Felipe Scolari. Um deles é o Elias, que todos pedem no time de cima, e o outro é o Pedro Lucas, o meia de articulação, que está evoluindo demais nos jogos da transição. Quem vê a transição jogar sabe o que eu estou falando. Outros jogadores também crescem dentro desse ambiente e estão de fato evoluindo, mas a gente precisa ponderar o que o Grêmio pode fazer. E aí eu vou atentamente olhar o jogo de quinta-feira como se estivesse olhando um jogo do profissional. Por quê? Porque a partir do momento em que Luiz Felipe Scolari participa do treinamento e encaminha inclusive a ideia de utilização desses jogadores, eu obrigatoriamente estou vendo isso como uma solução para o time principal. Exatamente. A solução para o time principal passa muito pelo jogo de quinta-feira. Eu não acredito, por exemplo, que a dificuldade do Filipão seja nos volantes. O Grêmio tem o Thiago Santos e o Vijaçante, que em tese estão dando conta do recado. Vocês concordam comigo? Então, Sarará, Fernando Henrique e Bobsin vão para ganhar ritmo. Acho, inclusive, que não jogam os 3. Devem jogar 2 e um deles deve entrar durante o jogo. Para vocês terem uma ideia. Aí a gente chega no resto. Porque os laterais esquerdos, Cortez e Diogo Barbosa, parecem fora dos planos. Rafinha
é o lateral esquerdo do time principal hoje, é o titular, ou seja, passou na frente dos laterais de origem. E aí, Filipão quer ver Guedes, porque a amostragem do Guilherme Guedes no profissional foi ruim, a lesão veio de novo. O Filipão diz, ó, vai lá, vamos ver se tu melhora fisicamente para ver se eu posso te usar. Fica evidente essa solicitação, essa ideia e esse contexto. E aí a gente avança, porque duas posições são de fato importantes. Onde jogará Jonathan Robert? Onde Filipão pediu para ele ser utilizado no jogo da transição de amanhã? Essa é uma das principais informações que a gente precisa. Como extrema pela direita ou simplesmente no lugar do Pedro Lucas como meia centralizado? Aonde vai jogar Jonathan Robert? Será ele a solução para o lado esquerdo até a volta de Douglas Costa? Qual é a ideia de Filipão com relação a Jonathan Robert? E por fim, Everton Cardoso. É apenas para ganhar minutagem ou o Filipão também imagina a possibilidade de utilização? O Filipão não levou o Vitor Ferraz. Lembrando que tem um lateral direito que é encantador lá no time de transição, mas isso é para depois, nós temos lateral direito, para esse momento. Everton Cardoso, ele não levou o Vitor Ferraz. Então, por que a diferença Vitor Ferraz e Everton Cardoso nesse momento? É evidente que o Filipão tem algum plano para ele, porque não pode ser tão somente a minutagem, senão obrigatoriamente teria levado os dois. Em cima dessa realidade, porque o Fernando Henrique tem idade de transição, de jogar esse campeonato, o Bob Sim também, o Salará também, o Guilherme Guedes também, o Jonathan Robert também, o Everton Cardoso, o Grêmio poderia levar até 3 jogadores, não levou outro. E fica evidente isso. E por fim, a utilização dos dois principais. E eu falo de Elias, que todos solicitam, e ele de fato evoluiu muito. E a informação que se tem é que Filipão pode sim apressar essa necessidade, porque o Grêmio tem muitas carências para fazer gols. E Elias hoje também pode ser um homem para jogar centralizado. Então, quando se busca a solução, por exemplo, em Diego Souza, e a resposta não acontece, pode sim aparecer Elias como reserva imediato de Borja nesse momento, principalmente para jogos em que se precisa de força e velocidade na frente. Algo que o Elias tem de sobra. Portanto, a escalação do time de transição amanhã pode ser um indicativo importante para a próxima semana do Grêmio, aí sim para o jogo contra o Ceará. Eu não estava sequer imaginando e pensando nisso. A partir desse momento, passei a imaginar indícios, fatos, em cima exatamente dos nomes e dos jogadores colocados por Luiz Felipe e principalmente, o Filipão não folgou. O Filipão trabalhou ontem fortemente no time de transição. Quem folgou foram os jogadores. É evidente que o Grêmio não parou. Quem parou foi os jogadores para tentar distensionar. Foi isso que o Grêmio fez, porque ninguém parou de trabalhar. Então, acho importante essa avaliação e façam as suas apostas. Eu acho que tem alguma coisa no ar, com certeza, e que vai sair do jogo do time da transição. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.